Bom dia a todos, bom dia mesa, os colegas aqui que compõem a mesa, os presentes aqui de forma presencial, né, e também os que nos assistem de maneira online. Eu sou o Flávio Fogo, consequentemente ele é o Hélio Silva. Nós coordenamos o bacharelado em administração do Centro Universitário Senac, que possui lá linhas de formação. Eu cuido da linha de formação em administração de empresas, que tem como diferencial a questão do empreendedorismo, e o Hélio cuida da linha de gestão para sustentabilidade. Nós vamos partilhar o nosso tempo aqui para contar o desafio de contar um pouco a experiência Team Academy com a qual nós estamos, a experiência que nós temos vivenciado, né, no curso de administração, a implantação dessa experiência. Bom, além de coordenar o curso, eu cuido no Senac de uma linha formativa no centro universitário. O que são linhas formativas? São valores formativos pensados como política institucional para ser o DNA do nosso aluno. Quais são essas linhas? É a linha de investigação científica e sociedade, né? A linha empreendedorismo e vivência profissional, que eu cuido, sou facilitador no centro, e mais uma linha ética, cidadania e sustentabilidade, né? Então, vejam, por esse esforço, né, de linhas, valores formativos, que é o que nós queremos como DNA do nosso aluno, quando ele sair para o mercado, para a sociedade, né, estão presentes ali, empreendedorismo e sustentabilidade. E aí, pensando nisso, em toda a política institucional também do Senac, de sempre pensar em inovação educacional, nós fomos atrás de novas práticas, né, dentro da ideia de metodologias ativas de aprendizagem. E foi aí que nós nos deparamos com o Team Academy. Foi formado um grupo de trabalho interdisciplinar e multifuncional, com pessoas de todas as áreas, porque quando nós falamos em Senac, não é só o centro universitário, eu tenho curso livre, ensino técnico, educação corporativa, no estado todo, presencial e à distância. Então, sempre se formou um grande grupo de trabalho. E a primeira experiência desse grupo de trabalho com a metodologia Team Academy foi em 2008, quando veio um pessoal da Finlândia, num workshop coorganizado por Senac, na época o Banco Real, né? E chegaram no primeiro dia, esses finlandeses falaram assim: olha, vocês gostariam de estudar num lugar sem sala de aula, mas com um espaço de vivência, espaço de negócios, de trabalho, que você possa, de convivência? Você gostaria de estudar em um lugar sem aula, mas com rodas de diálogo, onde você pode fazer coaching em equipes individualmente também? Você gostaria de estudar em um lugar sem professores, mas com coach? Você gostaria de estudar em um lugar sem estudos de caso, simulações, mas com desenvolvimento de projetos reais junto às empresas? O choque de todo mundo foi tremendo, porque o nosso modelo mental já veio à tona, né? Mas como isso existe? Não é possível, né? Existe, gente. Existe, tem quase 20 anos de existência, né? Refeitos todos nós do choque, nós fomos aprender um pouco desse modelo. E ver o quanto suspenso o julgamento, policiando nossos modelos mentais, isso pode ser interessante para a nossa realidade brasileira, para a formação dos nossos alunos, em administração, mas também em curso de outras áreas do conhecimento. O que é essa metodologia que eu estou aqui começando a falar para vocês? Ainda não falei nada dela, né? Team Academy surgiu em 93, no Instituto Politécnico de Jyväskylä, espero que a pronúncia esteja correta, por um professor chamado Johannes Partanen, lá na Finlândia, que, cansado da forma como tradicionalmente dava aula, arrancou todas as cadeiras de sua sala, botou lá uns sofás, colocou uma placa na porta com o seguinte dizer: você gostaria de aprender empreendedorismo, marketing e ainda viajar o mundo? Ele conseguiu formar uma primeira turma de alunos. Foi a primeira experiência, né?
Vale ressaltar que no dia seguinte que ele arrancou as cadeiras, chegou lá, estavam as cadeiras todas lá também. O pessoal tinha reposto, tudo aí foi lá, tirou tudo de novo, colocou. Né? Bom, esse modelo depois virou um conjunto de disciplinas e hoje é um bacharelado dentro do Instituto Politécnico. Né? Esse bacharelado acontece exatamente dessa forma, sem sala de aula, sem professores, mas com coaches, e com desenvolvimento de projetos reais. Como é que acontece isso? E aí é que eu vou relatar um pouco da experiência que nós tomamos contato ao longo de 2 anos, convivendo com o pessoal de Avascla, do Team Academy. Eles entram, né, por um processo seletivo semelhante ao nosso, um vestibular. É importante ressaltar que há a possibilidade também do aluno fazer o curso convencional na mesma instituição. Nem todo mundo está pronto para esse novo modelo. Né? Tem aluno que entra e fala, não me adaptei, eu quero fazer o curso tradicional. Nós temos que dar essa opção também. Né? Eles ingressam e desde o primeiro momento da sensibilização, antes de ingresso, está colocado lá o prêmio. Aprender de uma forma diferenciada, com a meta de viajar o mundo após a formatura. Como é que eles viabilizam isso? Desde o primeiro ano, eles ingressam, montam times empreendedores, equipes, né? Ressaltando a questão do time. Isso é um ponto-chave desse modelo. Quando a gente fala em empreendedorismo, né, o que predomina, né, é a visão do empreendedor individual. Está na hora de se pensar diferente, principalmente quando a gente fala em empreendedorismo socioambiental. Essa questão do empreendedorismo de times é fundamental. E aí vem o primeiro link com a questão da sustentabilidade. É pensar empreendedorismo de uma forma diferenciada. E aí se monta, então, times empreendedores que têm que ir atrás de clientes, desde o primeiro ano, desenvolvendo projetos reais, tutorados, aconselhados por profissionais que desempenham o papel de coaches, é a figura do nosso professor aqui. Só que sem a resposta, a atitude do docente também é diferenciada. Ele é aquele cara que provoca, que não dá a resposta, mas ajuda a encontrar soluções, que tira os seus alunos da zona de conforto constantemente, que ajuda, né, esses times, na hora que a falta de experiência preca, né, a encontrar possíveis soluções e caminhar em direção às metas. Para isso, eles têm metas que eles precisam cumprir. Quais são essas metas? Eles têm metas individuais e coletivas. Metas em cima dos projetos de resultado, metas de leitura, que esse é outro ponto importante, não tem sala de aula, mas ele tem lá o que eles chamam de Book of the Books, com 1000 livros, para que eles façam leitura. E a média é que eles leiam 1 a 2 livros a cada 2 meses. Quer dizer, eles saem do Team Academy, que tem em torno de 3 anos, com uma média de 80 livros lidos. Que curso tradicional a gente consegue isso dos nossos alunos. E trabalham isso, para cada livro lido, né, uma resenha, um posicionamento crítico que é partilhado, e aí sim vem outro ponto diferencial, nas rodas de diálogo. A roda de diálogo é um ponto fundamental, onde o coach atua. Então, de 1 a 2 vezes por semana, esses alunos trabalham rodas de diálogo, esses grupos de 10 a 15 que formam uma empresa, junto com o coach. Essas rodas de diálogo duram mais ou menos 4 horas de duração, tem 4 horas de duração, para que se possa ser discutidas as temáticas, as dificuldades com profundidade. Né? Resultados disso. Ano passado, por exemplo, as equipes do Team Academy faturaram no ano lá 950 mil euros. Né? Então, já garantiram a primeira etapa da viagem, a primeira perninha da viagem deles. Eles viajam ao longo do curso também para a Índia, para a China, e agora, com a parceria com o Senac, muito possivelmente para o Brasil, né? Já que estamos agora em evidência. O que é relevante nessa experiência? É colocar o aluno numa postura diferenciada, proativa,
e com uma visão de cocriação, de aprendizagem coletiva. Todo o modelo foi pensado em cima de Peter Senge, na questão da aprendizagem sistêmica, do Katzenbeck e do Smith em cima da liderança de times, de equipes, né? E também do Nonaka e Takeuchi na questão de construção e gestão do conhecimento. Então, é um modelo extremamente proativo, que trabalha essa questão da experiência, da autonomia, do desenvolvimento de forma constante, né? Como é que ele é avaliado? Ele é avaliado pela equipe, na autoavaliação, pelo coach, e também pelas empresas para as quais eles prestam serviços. As empresas têm um leque pronto? Não, eles vão atrás, né, dessas empresas. O que é interessante esse modelo para a sustentabilidade? Primeiro, essa visão de cocriação, de aprendizagem colaborativa e de a visão de times, de equipes, né? Eu acho que isso é fundamental quando nós falamos de sustentabilidade e pensando no empreendedorismo socioambiental também. Além disso, então, passado por isso, né, quais os resultados lá na Finlândia? Ao longo de 17, 18 anos praticamente de existência dessa iniciativa, já se formaram mais de 1.000 alunos, 1.000 egressos, 37% já saem empreendedores, e esse percentual sobe para 47% ao final do segundo ano de formado, né? Então, efetivamente, se consegue bons resultados no que diz respeito a empreendedorismo, mas não numa visão do empreendedor individual, do empreendedorismo em equipes, né? Acho que isso é muito relevante. Pensando nisso, nós nos aproximamos, o SENAC estabeleceu uma parceria com a Universidade de Jyväskylä para trazer o Team Academy para o Brasil, para pensar com muito cuidado para a nossa realidade. Então, nós começamos a desenvolver projetos pilotos, pensando as várias áreas de atuação do SENAC. Então, tem um projeto que cuida de educação corporativa, então, como trazer esses princípios formativos, essa nova lógica de se pensar em ensino e aprendizagem para a educação corporativa, para a formação dos nossos colaboradores. Além disso, nos cursos livres, como é que a gente pode começar a fazer um piloto disso? Se pensou num piloto nos programas de empreendedorismo social que o SENAC tem. E também um programa, né, um piloto ligado ao que é o debate aqui do nosso evento, da sustentabilidade, do empreendedorismo para ensino superior, que num curso de graduação. E aí foi escolhido o bacharelado em administração, pela proximidade desses dois valores, empreendedorismo e sustentabilidade, e se decidiu fazer esse projeto em cima dos PIs, né, esse piloto em cima dos PIs, dos projetos interativos, que são desafios que os alunos têm que fazer ao longo do semestre, conquistar resultados, né, estabelecer produções. Diante disso, nós começamos a conversar com os atores interessados, alunos e professores. Então, desde o primeiro workshop, lá em 2008, junto com o Banco Real Santander, nós fizemos várias atividades dentro do centro universitário, o pessoal da Finlândia, né, do Team Academy, veio para cá várias vezes, nós fizemos oficinas com os alunos, com professores, com colaboradores, e o primeiro momento é sempre um momento de resistência do modelo mesmo. Mas como é que pode isso? Não dá. E as regras, né? E a regulação educacional? Tem tudo isso aqui no Brasil, claro. Mas tem lá no mundo também. Por exemplo, na Finlândia não tem tanto. Eles conseguiram fazer um modelo muito aberto. Mas na Espanha tem. E aí tem a Universidade de Mondragón, lá na Catalunha, que fez um modelo híbrido, que tem sala de aula, mas também tem a empresa, né, tem o time, tem a roda de diálogo e tem todas as metodologias que eles usam na Finlândia dentro desse curso híbrido. Isso já está se expandindo pela Europa, essa metodologia do Team Academy está presente na França, na Holanda, na Hungria, na Espanha, já disse, e agora aqui no Brasil, né? No Brasil está em desenvolvimento. Primeiro esses pilotos, depois a gente vai ver como é que é o resultado desses pilotos para aplicar mais isso nos cursos de bacharelado do centro universitário também. Bom, isso posto, queria deixar aqui para reflexão. Sei que em 10 minutos falar de uma experiência tão rica
com a qual eu aprendo diariamente, até pela lógica de rodas de diálogo, que nós usamos no nosso grupo de trabalho também, tem insight todo dia, né? O desafio de falar sobre isso em 10 minutos é enorme. Então, eu fico à disposição depois para perguntas, para a comunicação que for necessária. E eu deixo 2 perguntas para a nossa reflexão. A primeira é que nós colocamos para os nossos alunos, que foi a seguinte nas oficinas. Imagine que vocês não têm restrição nenhuma para pensar um modelo de como querem aprender. Como vocês gostariam de aprender. E, dentro de uma forma, com metodologias ativas, do próprio Team Academy, em 20 minutos eles precisavam apresentar um modelo, né, como eles gostariam de aprender. Sabe o que apareceu em 99% das apresentações? Esse modelo do Team Academy. Aí nós levamos isso para os professores, né? E ao levar para os professores que já vêm sendo trabalhados na questão da cultura empreendedora, da sustentabilidade, apareceu de novo, num primeiro momento, o modelo mental não, mas e a regulação? Isso não dá, como é que está? Olha, tem as normas institucionais. E aí nós fizemos algumas facilitações, até com uma mediadora externa, para trabalhar a questão dos modelos mentais, e daí nós conseguimos caminhar para um projeto piloto, com o qual o Hélio vai falar, né? E aí a pergunta feita para os professores foi o seguinte: o quanto nossos modelos mentais nos prendem a fazer algo diferente? Né? Colocadas essas 2 perguntas, eu agradeço a oportunidade e passo a palavra novamente ao Dal. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu, como o Flávio falou, sou o Hélio e coordeno aí o curso de administração em gestão para sustentabilidade do Senac, né? Depois da fala do professor Pedro, do Alcir, do Norman, do Flávio, eu tinha preparado aqui uma fala, mas sempre quando a gente é o último, a gente acaba se inspirando nas demais falas, né? E eu fiquei até aqui um pouco confuso por onde que eu começo, o que é que eu faço, né? Vocês me inspiraram, mas também me bagunçaram, tenho que reconhecer isso. E aí eu vou tentar organizar um pouco do que eu tinha preparado junto com essas inspirações, né? Eu diria o seguinte, né? Existe aí eu queria, antes até de começar a minha fala, falar um pouco da minha história, acho que dentro do Senac, porque é impossível não começar por aí, né? Quer dizer, esse curso de administração a qual eu participo e coordeno, ele vem aí, já remetendo um pouco à fala aí do Alcir, quer dizer, e aí está o Jacques aqui, que chegou também hoje da FEI, mas aí ex-Senac, e um dos inspiradores em todo o projeto, que não tem como não citar, o qual foi aí o meu parceiro por muitos anos, e ainda é meu parceiro, agora na FEI, mas por muitos anos dentro do Senac, que foi o curso do tecnólogo, lá no final da década de 90, que começou toda essa história da sustentabilidade, e que em 2001, 2002, foi o início aí da inspiração, do debate de um curso de administração, na época um curso de bacharel em gestão ambiental, que se discutisse a administração com essa perspectiva da sustentabilidade, né? E aí, em 2004, esse curso sai, que é o curso de administração, a qual eu me orgulho de ter sido o primeiro curso de bacharel em administração, com foco, na época, em gestão ambiental, mas já de sustentabilidade do Brasil, a qual eu faço parte. E o Senac, por ser uma instituição nova, né, no ensino superior, ela é uma instituição que nos provoca, que nos induz muito a novos métodos, a mudanças, que é muito desafiador e interessante. É uma instituição nova, e de professores novos, de docentes novos, de pessoal da área técnica, de colaboradores. Então, a todo momento, isso está nos movendo, e não é à toa que essa experiência Team Academy, que o Flávio agora muito bem relatou, caiu no nosso colo, né? Quer dizer, por muito tempo somos aí desafiados pela sustentabilidade, por essa complexidade toda, e aí não acho que não é um acaso falar assim: olha, o projeto piloto dessa história vai ser no curso de administração, e aí com essa
especificidade da gestão para sustentabilidade. E também não é à toa que eu acolhi, porque, já que a gente tem um desafio, por que a gente não junta um segundo desafio? Né? Porque eu acho que tem uma sinergia muito grande, e já remetendo um pouco aí à inspiração da fala do professor Pedro no começo, né, quando ele traz os limites aí dos cursos de administração, né, a questão disciplinar, a questão da abordagem de ensino, quer dizer, não apenas a maximização do lucro, a questão da complexidade do debate da sustentabilidade e a questão da integração. Né? E aí o professor Pedro colocou aí duas propostas aí como caminhos para essa história, né? A resolução de problemas e a saída da aprendizagem individual para a aprendizagem coletiva. Né? E aí eu acho que tem um mega encaixe com essa, vamos dizer, com esse nosso debate que já, com a origem em 2002, 2003 no SENAC, que é um curso de administração formado não apenas por administradores, aliás, me corrija, Jacques, acho que quando esse curso iniciou, talvez de administradores ali tinha eu, a professora Sivamac, mais 2, 3, e aí eram formados por economistas, o professor Renato Tagni, que está aqui também com a gente, que é um urbanista, por engenheiros, por biólogos, por todo mundo, né, que não com formação aí original da administração, mas que estava sim pensando na administração numa perspectiva mais integrada. Né? Então, acho que a história do nosso curso dentro do SENAC, de administração, é uma história já mesmo que parte com a ideia dessa visão interdisciplinar e integradora, né? Que está resolvida, como o Alcir muito bem disse na fala dele, não. Muito pelo contrário, com muitos desafios e dilemas aí ainda a serem superados, mas que talvez eu acho que algumas etapas, pelo menos no campo do debate, já superadas, como, por exemplo, será que a sustentabilidade tem que ser tratada como uma disciplina ou de maneira horizontal integrada dentro do curso? Isso não tem mais espaço para discussão dentro do nosso curso. Isso, de fato, é algo superado. Né? O professor de marketing, a qual eu, inclusive, sou professor dessa disciplina, não está ali discutindo se o marketing tem que ser tratado, o marketing tradicional, ou o marketing verde, ou o marketing ambiental, ou o marketing social. É o marketing inteligente, que mercantilize bens e serviços, mas que se preocupe, sim, com questões referentes aí ao esgotamento dos recursos naturais, a questão aí de como é que as pessoas são pensadas dentro desse processo, da mesma forma na área de finanças, na área da sociologia das organizações e por aí vai. Quer dizer, acho que isto, de fato, a gente conseguiu superar dentro do curso, né? Buscando, sim, novas compreensões, entender essa complexidade, mas a pegada hídrica, a pegada ecológica, a economia verde, isso é uma questão já presente dentro do nosso debate, dentro do nosso conhecimento. Né? E aí, aonde entra para nós todo o interesse do Team Academy dentro do nosso curso? Né? Entra pelo seguinte, acho que nós superamos muito no conhecimento, mas o grande desafio é o formato. Né? Quer dizer, como é que a gente consegue, né, trazer esse conhecimento da sustentabilidade na área de finanças, de marketing, de gestão de pessoas, para o formato, um formato que, de fato, o nosso aluno e nós mesmos temos um aprendizado. Quer dizer, tudo bem, conseguimos falar sobre marketing verde, sobre finanças sustentáveis, sobre estratégia que leva em consideração o Tri-Bottom Line, conseguimos. Mas será que o nosso aluno está entendendo tudo isso que nós estamos falando? Será que nós estamos internalizando esse conhecimento, de fato, de maneira prática, né, dentro das organizações? Será que estamos em sintonia com o mercado? Eu acho que o professor Norman trouxe muito bem isso, que há um gap aí dentro dessa história, né? E aí essa reflexão, essa busca, ela não é nova, né? O primeiro fórum de liderança para a sustentabilidade do SENAC aconteceu em 2008. O Jacques deve lembrar muito bem qual que era o objetivo dele. Analisar as competências e habilidades da formação para líderes de sustentabilidade. Será que nós estamos formando líderes mesmo? E aí a ideia era mesmo de, olha, como é que está essa relação dentro do SENAC com o mercado? Né? Então foi esse o primeiro fórum nosso. Né? Em 2009, foi o segundo fórum de liderança para a sustentabilidade. Qual que era a ideia? Trazer as boas práticas de liderança para a sustentabilidade. E aí veio a experiência da Porto Seguro com o pessoal da Vira-Latas, quer dizer, um conjunto de experiências, como é que isso estava sendo tratado. Né?
o terceiro fórum de lideranças para a sustentabilidade, e aí já em parceria com o projeto Pró-Administração, é uma reflexão sobre as propostas pedagógicas, foi isso que fizemos, né? O que é que estava acontecendo nesse debate. E agora esse quarto fórum, né, de lideranças para a sustentabilidade, junto com educação e sustentabilidade, a ideia é do quê? De contextualizar novas propostas pedagógicas, e aí que eu insiro agora um pouco dessa experiência da Team Academy dentro do curso, a qual eu coordeno junto com o Flávio, né? O que fizemos durante esse semestre passado agora todo, né? O que nós conseguimos, vamos avançar de maneira prática dentro dessa ideia, né? Como disse agora, de um formato mesmo, de uma proposta pedagógica, que a gente consiga, de fato, materializar e internalizar os conteúdos da sustentabilidade. E eu queria agora até fazer um parênteses, porque eu acho que não é só uma iniciativa do SENAC, está aqui o pessoal da FGV, com o FIS, né, que é a formação integrada para a sustentabilidade, que também está aí com esse desafio, né, de como é que a gente insere isso de maneira mais efetiva e prática dentro de um curso de administração, né. Então, nós aí ficamos o semestre todo construindo esse desenho, né, que é para a gente estar colocando em prática agora aí para o ano de 2012, né. Que foi o quê, né? Foi juntar um grupo de trabalho de professores para estar construindo esse desenho, né? Dentro dessa dificuldade, né, cultural, eu acho que há primeiro uma questão cultural, quando o Flávio fala assim, olha, a primeira questão que os professores trazem, né, quando a gente traz essa questão, mas tem as limitações, a aula tem disciplina, tem o problema do MEC, tem que ser, tem a carga horária presencial, como é que eu posso não dar aula? Então, que tem questões de fato legais, mas tem questões culturais, né? Quando eu falo que não vou ter mais uma aula tradicional, né? E aí, mas o que é que eu faço então no lugar, né? E a sala de aula, né? E a minha disciplina de direito? E a minha disciplina de teoria geral da administração? E a minha disciplina de ética e responsabilidade? Como é que ela fica dentro desse contexto, né? Tem uma insegurança mesmo nossa, como docente, eu sempre brinco para os alunos, que eu fui formado por esse outro modelo, eu, inclusive, Hélio. Então, tanto como estudante como professor. E aí, quando me tiram, né? Isso, e o que é que eu coloco no lugar? Essa é uma grande questão mesmo, que me inclua esse grupo de professores que traz essa angústia, né? E aí foi todo esse semestre um grupo de professores, né, nós, lá dentro do SENAC, para a gente construir esse desenho. E o que é que nós conseguimos chegar para agora, vamos dizer assim, né? O que a gente conseguiu chegar para agora, né? Primeiro, a ideia que o objetivo é tratar o empreendedorismo e a sustentabilidade, né? Quer dizer, acho que são dois eixos fundamentais. O Flávio, acho que já tratou isso aí na parte da fala dele, que são os eixos que norteiam toda essa nossa questão, né? Segundo, o seguinte, né? E aí, como é que fica esse desenho, os professores, né? Qual é a transformação, qual é o deslocamento desse processo, né? O deslocamento é o seguinte, né? O professor, para além, claro, dele ser um aglutinador do conteúdo, do conhecimento, não se trata de negar a importância disso, né? Eu, particularmente, eu fico um pouco preocupado quando falo assim, esqueça tudo que fizemos. Acho que não tem que esquecer nada, não. Não se trata de esquecer a importância do conteúdo, do conhecimento. Se trata de melhorar o modelo, do formato, de como é que eu trabalho o conteúdo do conhecimento. E aí vai, né? Por meio do quê? Por meio de uma visão o quê? De um professor mais provocador, tá? E que busque nos nossos alunos uma visão o quê? Mais proativa. Tá? Então, ok, mais do que aglutinar o conhecimento e a informação, a gente ser mais provocador e trabalhar em um pouco essa ideia do aluno mais proativo, né? E aí, em termos de metodologia, o que nós conseguimos dentro desse processo, né? Que a gente também tenha, né, no nosso curso, o que eles chamam lá de coaching. Eu não gosto muito, sinceramente, dessa terminologia, né? Eu reconheço que é um preconceito que talvez eu vou aí, ao longo da história aí, está diminuindo. Eu prefiro ainda ser chamado de professor e não de coach. Coach é treinador, e me incomoda um pouco ser treinador. Eu não quero treinar ninguém. Eu quero compartilhar conhecimento. E aí até eu e o professor Renato, que estaríamos aí, no primeiro momento, aí, sendo líderes desse coaching, ou desse professor, que ele é um provocador, ele está buscando aí trazer
a ideia do aluno ser um proativo, né? A gente estaria aí, somos os 2 professores que estaríamos aí liderando um pouco esse barco, e os outros professores das outras disciplinas, isso que também foi uma questão importante dessa nossa discussão. Não se trata apenas de você pensar 1 ou 2 professores que vão estar construindo uma disciplina integradora, mas que os outros professores das outras disciplinas, de direito, de TGA, de estatística, de matemática, que eles trabalhem também integrado a essa proposta, que já vem da essência do projeto integrador original do SENAC, né? Mas que eles, de alguma forma, eles têm uma irreverência maior, né? Quer dizer, eu pensar na minha disciplina de direito ou de teoria geral da administração para estar ajudando esses alunos, né, a essa autonomia, né? E não aquela coisa que não, a minha disciplina de teoria de administração ela continua funcionando da forma tradicional ou da direito. Não é isso. Como é que eu insiro a minha disciplina dentro desse contexto de ajudar os alunos a estarem pensando, né, projetos também reais, né? E aí nós pensamos num desenho desses projetos reais, onde os alunos vão estar identificando empresas para estar fazendo espécie de consultorias nessas empresas, tá? Para estar colaborando com as empresas a um desenvolvimento econômico e socioambiental, né? E todos esses professores estariam sendo parceiros desses alunos no sentido de pensar, ajudar nesses desafios econômicos e socioambientais dentro dessas empresas, né? Foi nesse desenho que a gente acabou aí conseguindo chegar, né? Para além, claro, daquilo que o Flávio falou, que eu acho uma coisa que me preocupa muito hoje na educação, nos cursos de administração no Brasil e também no SENAC, da questão da leitura, né? Os alunos hoje cada vez mais acham o seguinte, ele senta lá, o professor dá aula com os slides, ele anota tudo e está tudo certo e vamos embora. Quer dizer, não, eu não tenho, vamos dizer, essa aula, vamos dizer, tradicional, mas eu, de alguma forma, eu abro espaço para que o meu aluno, eu possa exigir dele mais leitura, para que ele faça resenha, mas a leitura não é uma leitura porque eu acho que ele tem que ler livro X ou Y, a leitura porque vai ajudar ele a resolver um problema que o professor Jacabi falou dentro da empresa, né? Quer dizer, trabalhar por resolução de problema não é... Se ele achar que ele tem que ler o Harry Potter, porque o Harry Potter vai ajudar ele a resolver o problema da empresa, que leia o Harry Potter. Tá? Então, vai dar uma flexibilidade, uma abertura maior para o aluno, para a leitura, mas provocando essa importância da leitura para resolver o problema dele dentro dessa empresa a qual ele vai estar trabalhando, né? E, por fim, já me deram um bilhetinho aí, acho que o meu tempo já... está esgotado, senão já está esgotando, é o seguinte, né, que eu acho que é uma coisa bacana, né? A questão desse deslocamento que o professor Pedro fala, por exemplo, né, da aprendizagem individual para o coletivo, ou seja, de fato, né, quando o aluno trabalha em equipe, e aí a ideia também nossa lá no SENAC, é que desde o primeiro semestre eles formam equipes de trabalho para estar trabalhando junto às empresas, não é mais um trabalho individual, então que tenha esse processo, essa transformação do trabalho individual para a equipe, isso é uma questão fundamental, e a última questão do processo de avaliação, né? Quer dizer, a avaliação é a avaliação que ocorre por essas equipes, tá? Quer dizer, no processo de autoconhecimento, e uma avaliação também pelas próprias empresas, né? Essas empresas que eles vão estar trabalhando como uma espécie de consultores, vão avaliar o trabalho deles, né? E não essa avaliação fragmentada e disciplinar que a gente está acostumado ainda tá aí trabalhando. Eu vou deixar para estar falando mais durante as perguntas, as questões, que eu acho que isso é importantíssimo. Afinal, se a gente está falando de um evento de diálogos intersetoriais, tem que ter os diálogos aí com a plateia aqui presencial e também aí que está a internet, tá? Mas é isso, eu agradeço, muito obrigado e estou aberto aí a debate.